dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor João Dias e esse é o canal Joãozinho Tube e vamos continuar a história do marketing, pensando agora sobre a era da produção. Para melhor entender as passagens históricas, vamos abordar brevemente a Idade Moderna, que foi justamente o período de transição entre o feudalismo medieval e o mundo capitalista. A Idade Moderna se refere historicamente ao período compreendido entre os séculos XV e XVIII, e foram os europeus desse tempo que se autodenominavam modernos. Para alguns historiadores, a Idade Moderna foi um grande período de transição do mundo medieval feudal para o mundo capitalista e burguês, o qual se inaugurou no final do século XVIII e o início do século XIX. Constatamos nesse período características comuns do mundo medieval e elementos bases do sistema capitalista: a economia agrária, as relações de servidão, os privilégios da nobreza, os valores sociais baseados na tradição, no sangue e a apropriação privada do Estado eram aspectos do mundo medieval. Mas, paralelamente, profundas transformações sociais e culturais ocorriam nesse período de transição. Mudaram as relações entre os diferentes grupos sociais, as visões do mundo e as crenças, outras formas de trabalho e de poder. Como citado no vídeo anterior, a Baixa Idade Média foi marcada por crises, em particular as revoltas camponesas. Esse fato ajuda a entender as transformações que viriam nos tempos seguintes. A Idade Moderna não era essencialmente capitalista e já não era mais medieval, mas nada disso aconteceu de repente. Os elementos típicos do feudalismo ainda persistiram, com maior ou menor intensidade e durabilidade, nas diferentes regiões da Europa, mas as mudanças foram atingindo todos os campos e trazendo a modernidade. Mas o que significava ser moderno naquela época? Ser moderno, segundo os intelectuais do século XV e XVI, era estar em sintonia com os avanços da ciência e das novas mentalidades. Era, portanto, não mais acreditar apenas na transcendência, ou seja, na divindade, mas acreditar também na materialidade e individualidade do ser humano. Entender o ser humano como um ser que possui sonhos, desejos e paixões. Há um lugar para Deus naquele mundo, mas o homem agora exigia também o seu espaço de liberdade para aprender, crescer, enriquecer, descobrir novas verdades. A cidade foi o cenário ideal de todas essas transformações. Ali as pessoas sentiam-se fortes e livres para alterar o rumo das próprias vidas, longe da servidão do campo. Ali era possível acompanhar a cada dia o ritmo das mudanças que iam se acelerando, ganhando um novo dinamismo. A cidade passa a representar um sonho para uma vida melhor. Note que as cidades metropolitanas ainda hoje são formadas e crescem, alimentando esse sonho, provocando o fenômeno conhecido como êxodo rural. Para o homem moderno, sentindo-se no centro de todas as coisas, até o tempo parecia correr mais depressa, ao contrário daquela visão quase estática do período medieval. Tudo agora parecia possível e realizável. Constitui aspectos fundamentais desse mundo moderno os processos de formação dos Estados nacionais e do absolutismo real, o renascimento cultural e as reformas religiosas, a expansão do comércio e das manufaturas e a formação de impérios coloniais europeus com a expansão marítima. Para abordarmos sobre a era da produção, é importante situarmos no contexto em que o mundo europeu está inserido. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo,
e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial devido a diversos fatores. Entre eles, possuía uma rica burguesia. O fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigados a trabalhar para sustentarem suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltam com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecido como os quebradores de máquina. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. A primeira etapa da Revolução Industrial, entre 1760 e 1860. A Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do pé mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu com a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial ocorreu no período entre 1860 e 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializavam. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial, alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época. Destacamos agora algumas características da era da produção. Características essas fundamentais para entendermos a história do marketing. O sonho de uma vida melhor em uma cidade leva a um processo de urbanização intenso. O crescimento desordenado de várias cidades é uma característica marcante que vem se repetindo na maior parte das cidades, sem uma estrutura adequada, como moradia digna, saneamento básico e hospitais. Temos a produção em massa, que muda a forma e relações de trabalho. Com o crescimento das cidades, negócios são ampliados. Para atender a demanda dessa população crescente, surgem os estabelecimentos comerciais, que oferecem produtos de várias regiões no mesmo lugar. Esse tipo de negócio assemelha-se aos mercadões ou mercados municipais que conhecemos hoje em dia. É possível encontrar nesses estabelecimentos produtos da terrinha, alimentos, ferramentas, roupas, satisfazendo assim os desejos e matando um pouco da saudade dos sabores da vida do campo. O estudo do marketing considera-se que a era da produção foi até meados de 1925. Foram aproximadamente 200 anos desenvolvendo técnicas diferentes e cada vez mais eficazes de produção. Tudo que se produzia era consumido. Nesse período, não existia preocupação com a venda e a concorrência era inexistente. Os consumidores, por sua vez, não tinham nenhum poder de negociação e barganha. Para os administradores, os esforços que buscavam a maximização dos lucros estavam focados na capacidade produtiva e na logística. Essa história é uma alegoria.
portanto, uma visão simplificada dos fatos. Para conhecer outras versões, é preciso estudar. Obrigado por ter chegado até aqui. Gostaria de saber a sua opinião. Que outro conceito ligado a marketing você identifica nessa reflexão? Deixe sua resposta aí nos comentários.